Fala galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast para você que é novo ou nova por aqui. Sou Bruno Loureiro, host do Dream Podcast. Estamos começando hoje episódio 6 sobre provérbios. Gente, esse episódio está incrível, estamos chegando ao capítulo número 6, uma trajetória bem longa aí desses estudos de provérbios ainda pela frente. Então, para você que é novo aqui ou nova, fica o meu convite aí para vocês revisitarem todos os outros programas que já estão disponíveis, tanto no nosso Spotify, na nossa listinha, ou na playlist no YouTube. Tem uma playlist específica somente para esse especial. E lembrando que no Instagram é somente os cortes. Então, fica a dica aí para vocês conferir o conteúdo completo no nosso canal no YouTube e no Spotify. E não deixe de se inscrever, né? Gente, hoje eu estou com meu amigo José Luiz, seguindo aqui comigo, dando uma aula. No último episódio, se você perdeu, a gente falou de vários tópicos muito importantes. Então, hoje a gente vai falar sobre muitos assuntos também muito importantes, mas assuntos diferentes. Então, hoje eu convido vocês para a gente falar sobre Provérbios 6. José Luiz, muito obrigado por disponibilizar seu tempo para a gente estar nesse especial hoje sobre Provérbios 6. Bruno, é um grande prazer poder novamente estar aqui, continuar essa jornada, né? É bênção poder falar da palavra, falar daquilo que norteia, daquilo que muda, transforma, que é a palavra de Deus. E quando nós falamos de provérbios, né? Como desde o início falamos, é esse GPS que muda, né? E Salomão, que teve todo esse poder, êxito, né? E glória, né? De ser o tão conhecido, né, o rei de Israel. Nós vemos que o capítulo 6 ele começa a dizer sobre essa sabedoria prática, né, de entendimento, que envolve situações da nossa vida que, se nós não tivermos sabedoria, e muitas vezes nós não falarmos a palavra não, é coisas que traz ruim na nossa vida. A gente tem essa grande dificuldade no nosso dia a dia, por questões, por amizades, né, por famílias, não usar essa palavra não. E você vai ver que o texto ele inicia dizendo isso, que se você não tomar cuidado com o não, muitas vezes, que é algo que vai interromper, que vai trazer ruína, ele fala sobre, né, esta responsabilidade, vida financeira, né, o caráter, o trabalho, e é um capítulo extremamente interessante. Pessoal, antes de a gente iniciar já a nossa leitura de Provérbios 6, tem que fazer um agradecimento muito especial ao nosso parceiro, Ótica Vitória, aqui de Avaré. Então, para vocês que querem produtos de qualidade, peças únicas, lá vocês vão encontrar. E para vocês que são espectadores aqui do Dream Podcast, vocês têm esse presente em qualquer compra de óculos de sol, óculos de grau e lente de contato, vocês ganham mais 10% de desconto. Só você apresentar um printzinho desse podcast e lá vocês vão ganhar mais esse presentão. Lembrando que agora é mês dos pais, então tem várias promoções muito legais. Corre lá e fica a minha dica aí para vocês, a Ótica Vitória aqui de Avaré. Gente, iniciando aqui Provérbios 6, a gente vai... O José Luiz vai ler um trechinho aqui para nós. E a gente vê que nós vemos aqui no início de Provérbios 6, falando sobre travei aqui. A advertência e respeito sobre o legado, sobre o nome, né? Sim, ele fala assim, o título que a gente está usando a palavra, né, é a Almeida Corrigida Fiel, e ela fala sobre advertências à insensatez. Ela fala assim: filho meu, se ficaste por fiador a teus companheiros, e se deste a tua mão ao estranho, e se deixaste comprometer pelas próprias palavras, e te prendeste nas palavras da tua boca. Faze por isto agora, filho meu, livra-te, que caíste nas mãos do teu companheiro, e vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos, e nem deixe adormecer nas tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador. Então, é interessante, Bruno, que ele fala sobre essa responsabilidade financeira. Né? No início desse podcast, né, a gente comentou a respeito desse dizer não. Né? E muitas vezes na nossa situação de vida, e o que Salomão está dizendo aqui? Se você não tomar cuidado com o não da sua vida, né, ele está falando assim, sobre ser fiador.
né? Uma coisa é você entender para quem você está dando o teu nome. Para quem as pessoas vão fazer negócios, assinar negócios, e às vezes você vai ser fiador daquilo. Você tem que estar comprometido a ver com quem vai se responsabilizar por pagamento daquelas contas. Né? Você emprestar o nome. E muitas vezes o não, que às vezes se eu falar não para ele, vai ficar chateado comigo, não vai gostar. Mas muitas vezes você está dando esse legado teu para uma pessoa que ela não teve cuidado, a capacidade de cuidar do próprio nome dela. Aí você vai estar jogando o teu nome em risco, a tua família em risco. E às vezes são situações que não são muito de longe. São situações que envolvem muitas vezes as famílias. E, queira ou não, no contexto, é muito melhor você saber dizer um não do que você falar um sim e depois você ter consequências, porque foi você que assumiu o compromisso. Ter a coragem, né, de falar um não, né? Porque muitas vezes as pessoas falam um sim para agradar a pessoa e às vezes é melhor falar um não, né? Sim. E a sinceridade, na verdade, né? Você ser sincero, saber que, reitero aqui, né? Você vai ser fiador de alguém que muitas vezes não se preocupou em gastando, né? Você vai conhecer a pessoa. E por você ter aquela amizade, aquele conhecimento, o dizer o não, fala assim, poxa, o chato chegou aí, né? E Salomão, né, sendo rei, garanto para você que muitas nações vizinhas iam até ele. Né? Existe uma história, né, da rainha de Sabá. Veio de longe, trouxe presentes para conhecer a sabedoria desse homem. Então, quando nós entendemos sobre falar sobre isso, que esses 5 primeiros versículos está dizendo aqui, é a respeito de você tomar cuidado a quem você se relaciona, a quem você compromete, porque aquele ditado, né? Diga com quem você anda, eu vou saber quem você é. E o peso, na verdade, né? O peso de você se assimilar com as pessoas e você chancelar, né? Você falar que aquela pessoa de sua confiança, né? Disso há milênios já, né? Então, a partir do momento que você fala, né? Que nem ele usou a palavra fiador, né? Então, a partir do momento que você fala, não... Eu garanto, né? Eu garanto, que até hoje, né? Para casa é assim, né? Você vai alocar um imóvel, você tem o fiador, né? Então, não, se ele não pagar, você está assumindo, né? Sim. É assumir o risco, e muitas vezes um risco que vai comprometer a tua casa, comprometer o teu negócio, comprometer o teu nome, né? O teu legado. E Salomão está bem perto disso, porque a sabedoria ela vai atrair isso nas pessoas. Né? Eu quero chegar num lugar e tendo ali um padrinho, tendo alguém, e muitas vezes você tem que estar pronto a confrontar, na verdade. Isso. Não é abrir mão, não é você falar, não, eu vou deixar de lado. Mas muitas vezes esse não, porque essa palavra traduzida não, para nós aqui é algo que não vai acontecer. Mas o não, na verdade, no original da palavra, é dizer algo que você está trabalhando. Muitas vezes é a oportunidade de você trabalhar com aquela pessoa, trabalhar com aquele próximo, para que ele entenda realmente o teu não como uma advertência a ele. Que às vezes a vida dele já tá tão problemática. E ele está assumindo outro compromisso sem que ele tenha solucionado os anteriores. A gente está falando sobre legado, né? E nós não conversamos sobre legado, a gente não falou em algum momento do nosso nome chegar primeiro no lugar. Sim, falamos. Eu acho que foi o capítulo 2 que nós falamos isso. Que antes daquilo que nós somos, o nosso legado, a nossa conduta chega primeiro. Né? Nós usamos a palavra testemunho de vida. Né? Aquilo que eu falei no podcast do Provérbio 5, que é a respeito da Bíblia, né? Que muitas vezes as pessoas não têm acesso à Bíblia, né? Que nós estamos aqui tendo esse privilégio, e às vezes a prática de vida, o testemunho, as decisões vão fazer aquilo que realmente você falar uma coisa, a prática é outra. Então, a partir do momento que você tem responsabilidade, ele é
ele trabalha muito nessa ênfase dessa responsabilidade financeira. Aqui, seguindo o Provérbio 6, ele vem agora falando um pouco sobre o trabalho e o propósito de vida, né? Sim. O senhor poderia ler um trechinho para nós? A partir do versículo 6, ele vai usar, isso aqui é até interessante, né? Eu lendo para vocês aqui. Observe a formiga. Olha para você ver, ele manda observar a formiga. Ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. O qual não tendo um chefe, nem um oficial, nem um dominante, nem um dominador, prepara o verão o seu pão e na cega ajunta-se ao seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantará do teu sono? Um pouco de sono, um pouco de cochilando, um pouco descansando, os braços cruzados. Assim surpreenderá a pobreza como um assaltante e a tua necessidade como um homem amado. O homem de Belial, o homem iníquo, tem a boca pervertida, acena com os olhos, fala com os pés e faz os sinais com o dedo. Então ele está falando aqui sobre o trabalho, né? Ele usa um trabalho árduo e ele usa o exemplo da formiga, né? Como o autor usa esse exemplo, né? Você olhar para a formiga e ver quanto que elas trabalham. Né? Se você colocar algum obstáculo na frente dela, ela tem que levar aquele alimento porque ela sabe que em algum momento ela vai ter que usufruir daquele alimento. Então, é tudo coordenado, é tudo alinhado e como Salomão, um bom observador, ele traça isso como um trabalho, que todo trabalho tem o seu fruto. E nós vemos a dificuldade hoje nos nossos dias é não respeitar o processo. E a gente, se nós pararmos para analisar, né, a parte histórica da Bíblia, todas as pessoas que foram, vamos dizer assim, convocadas ou vamos dizer assim, receberam o chamado, não sei qual é a melhor forma que a gente poderia falar, elas estavam trabalhando, elas estavam fazendo alguma coisa, não estava ninguém de boa na lagoa. Não, de jeito nenhum. Nós vemos o tanto, né, de Salomão, né, a responsabilidade que ele tinha e ainda teve a oportunidade, né, dentro do tempo dele, né, ele vai falar no outro livro dele de Eclesiastes sobre o tempo. Então ele fala a respeito há uma bênção de Deus. Porque nós temos que tomar cuidado, Bruno, é aquilo que é relacionado ao trabalho. Se nós olharmos para a palavra, né, Deus ele coloca Adão, ele separa um espaço chamado Jardim do Éden, ele coloca Adão para cuidar e cultivar. Então, muitas vezes que Deus criou o homem para ele ficar de perna para cima, balançando numa rede, esperando as coisas acontecer, não. Ele tinha a responsabilidade de cuidar e cultivar. Então nós olhamos assim, porque o trabalho é o fruto das nossas mãos, né? E nós olhamos que Deus ele nos dá habilidade. E essas habilidades têm que ser aplicadas naquilo que nós fazemos de bem, fazemos com amor, com carinho, com dedicação. Ele usa o exemplo dessa formiga, que é algo que tem um propósito. E nós vemos na prática, né? A pessoa quando ama, ela não é o preço, né? Não é o quanto, mas é o porquê. É a intencionalidade, é a pessoa fazer aquilo com aquele brilho no olho, com paixão, que vai muito além do quanto que eu vou receber para fazer isso. Não. Obviamente que isso é uma consequência, mas você ter esse propósito de fazer algo que você ama, que é além do financeiro, mas é algo que o que você faz vai gerar um impacto nas pessoas e no mundo. Isso eu vejo que propósito é isso. O impacto é maior, né? Nós olhamos para esses grandes, né, homens que foram usados ao longo do nosso tempo, nosso século, né? E aquilo que eles acabaram aprendendo e descobrindo, sempre eles começaram naquela oficina pequena, se tornaram um grande, que tem trazido, né, relevância, seja na área profissional, na área pessoal, e nós vemos como bênção, né? Nós olhamos isso como bênção. Tem um trechinho aqui que eu gostaria de ler, para tirar a dúvida minha nessa parte específica do que o senhor já leu. Na minha versão, que é a NVI, né? Aqui, ó. Pisca o olho, faz sinais com o pé e gesticula com os dedos. Você sabe aquelas pessoas que... Aquilo que eu falei para você no
né, no Provérbio 5. Quando vem uma crítica até você, você tem que observar quem tá te criticando. Se aquilo que ele está produzindo, ele está acima daquilo que você está fazendo, você tem que dar alerta. Isso aí, realmente eu preciso. Agora, se vem de alguém que não produz nada, que só vai criticar, é aquilo que ele está falando do preguiçoso. Que ele tem um olhar de crítica para tentar te diminuir. Você está indo trabalhando, fazendo, mas isso é fácil. Né? Tirando o processo de lado, é ter o produto pronto. Né? Essa geração hoje que nós temos vivido e observado. É uma geração que tem toda a tecnologia ao lado dela, mas muitas vezes ela não consegue respeitar o processo. Né? Ela tem vamos dizer assim, ela tem uma Ferrari na mão, só que a mentalidade dela é de estar um Fusca com um motor aí fundindo. Então, não sabe o potencial que tem nas mãos. Seguindo aqui, professor, em Provérbios 6, a gente falou já sobre tópicos muito importantes e agora ele vai falar sobre caráter, né? Ele trata muito forte isso aí, porque ele usa o exemplo de você tomar cuidado com o nome, que ele vai estar atrelado ao teu trabalho, que vai comprometer o teu trabalho, né? Você, dependendo da situação que você deixar você ser fiador, ele usa o exemplo é antagônico isso, né? Ele tá trazendo a forma do problema de você se envolver em responsabilidades que não são suas, é você guerrear situações que não é para você estar guerreando. Aí você traz para o teu trabalho, que o trabalho é árduo, o trabalho você tem que... Não é algo sufocante, é algo que é bênção de Deus, né? Deus criou, e nosso Deus ele continua trabalhando. Né? E a partir do versículo 14, né, ele vai falar sobre o caráter na prática. Eu vou ler alguns versículos para vocês aqui, que diz assim: há no coração perversidade, todo tempo maquina o mal, ainda semeando intrigas. Por isso, a sua destruição virá repentinamente. Será quebrantado sem que haja cura. Estas 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos pecaminosos, e os pés que abraçam corrente traz o mal. A testemunha falsa que respira mentiras, o qual permeia contenda entre irmãos. Ele está dizendo assim que 6 coisas aborrece o Senhor sobre o caráter, mas a 7ª ele abomina. E sabe qual é a 7ª aqui? É você disseminar contenda entre os irmãos. Acho que se você quiser ler na tua tradução para você ver que talvez deve ter uma palavra mais simples, o que está dizendo aí? É o versículo 18. O coração que planeja tramas perversas, pés que rapidamente correm para a maldade. É o 19 agora. A testemunha falsa que só fala mentiras e todo aquele que semeia discórdias entre irmãos. Essa é a 7ª coisa, Bruno. Está falando sobre o caráter. O caráter é algo moldado. Aqui está falando sobre fofoca também, né? Você imagina que Deus está falando que Deus ele abomina isso. Ele fala aqui, né? Para não semear. Falso testemunho. Cuida da sua vida. Sim. Até usar um exemplo aqui, o pastor Dimar, ele fala assim: você quer cuidar da vida dos outros? Eu vou dar um gato para você. Você tem 7 vidas para você cuidar aí. Então, é um exemplo assim, simples e prático, mas na verdade está dizendo sobre o caráter. Antes de ter, você tem que ser. E se você não tomar cuidado, isso ele contamina o teu coração. Contamina as tuas... Porque o coração gera emoção que se transforma, né, em ações. Então ele está falando assim que o autor ele adverte sobre essas consequências da mentira. Né? A mentira é algo que você fala assim que, olhando no contexto geral, fala que a mentira tem perna curta. E a gente vai, mas de onde que veio isso? Né? Como é que a gente entende isso? Aí quando você vai olhar no original da palavra, lá no valor
da palavra, você vê que a mentira é o contrário da verdade. Aí você vê que a verdade ela é composta de 3 palavrinhas ali do hebraico, que é a primeira, a palavra do meio e a última palavra. E todas elas, se você olhar o contexto da formação dessa palavra, ela tem base. Então, ele fala assim que a verdade tem começo, meio e fim. Só que a mentira é o contrário. Porque a mentira, o interessante é que a palavra que forma a mentira, ela não tem base, ela não consegue parar, porque ela é curta as perninhas dela, né? É curta o desenho dela. Então, ela fala assim que a mentira traz desgraça, traz morte, traz ruína à vida daquele que se utiliza dela. E de tanto que a pessoa mente, que isso começa a se tornar verdade para ela. Né? Tudo aquilo que você vai discutir, você vai falar com uma pessoa que você sabe que ela usa esse processo da mentira como uma verdade, você fala assim, mas como é que ela pode acreditar na mentira dela mesmo, que você está vendo que aquilo não tem base, não tem fundamento, não tem onde você se agarrar naquilo. Eu lembro quando eu era mais novo, assim, tinha aquelas novelas das 8, assim, que era, tipo, é 1 ano, parece que a novela, né? Tipo, era 1 ano passando a mesma novela lá, tipo. E que tudo poderia ter resolvido no segundo episódio lá, que a fulano conversou com o ciclano e sentado, conversado e falado a verdade e acabou. E a novela fica aquela vingança, aquela coisa que levando ali o ano inteiro, né? E tô fazendo uma piadinha aqui para deixar o clima mais leve, porque o assunto é bem sério. E até quando eu gravei o especial do Jordan Peterson, ele fala que é uma das coisas que não tem mentirinha. Ele é bem agressivo também em relação a isso, que não tem mentirinha pequena. A mentirinha pequena ela vira uma mentira, depois uma mentirona e depois uma desgraça. E aqui eu acho muito interessante, né, para a gente ver com o aprendizado milenar, né, da Bíblia, que não tem espaço para mentira. Não né? tem. É muito impressionante ele tratar esse assunto sobre o caráter, na verdade, sobre esse caráter na prática, né, na prática de vida, que ele está dizendo coisas que são milenárias e coisas que são foi redigido, trouxe até nós essa palavra hoje que podemos estar aqui falando, né, a própria boca de Deus falando através dessa palavra, dizendo que nós nascemos para um propósito, Bruno, onde não cabe a mentira. Onde aquilo que você disseminar o mal, falar mal das pessoas, né, olhar a trave do teu olho. Né, antes de qualquer coisa, olhe para si, olhe para o espelho, veja se realmente fazer aquela oração que Davi faz, né, Salmo 51:10, né? Cria em mim, Senhor, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Então é você olhar para si, né, e saber que você disseminar, falar de alguém, Deus abomina isso. Uma coisa Deus aborrece, a outra coisa Deus abomina. E o poder da mentira é algo que traz destruição, né? Que não tem fundamento, não tem princípio. E você vê que tem destruído lares, famílias, né, negócios, porque a mentira é um pilar que precisa existir ali dentro daquela negociação. E temos que tomar muito, muito cuidado com isso, porque isso é pecaminoso. Né? A gente fala assim que hoje nós vivemos na prática da justiça. E não podemos viver na prática da injustiça, né? Da iniquidade. Isso aborrece o coração de Deus. Hoje tem até um termo, né, que ficou até comum já, né, que é o fake news, né? Que é a mentira da forma digital. Já tem o fake news agora, né? Então, as pessoas criarem situações que são mentira ou nem existiram para algum benefício de algum blog, ou beneficiar uma pessoa ou prejudicar outra, uma notícia, né? Então a atualização aqui do falso testemunho é a fake news agora. O mais impressionante é que você tem que criar um personagem para que você possa viver essa mentira. E aí, cadê o caráter? Cadê o você conhecer a si mesmo? Tá aqui o caminho já. Aí você vê, por exemplo, né, que você usou o exemplo da TV e tudo mais, você vê aí esses programas aí né, que colocam pessoas lá para serem estudadas, para serem observadas 24 horas por dia, e você sabe que aquelas pessoas que estão ali estão em busca de um prêmio maior ali, que é um
recurso financeiro. Só que muitos deles ali, 99% daquele pessoal que foi contratado para fazer aquilo, muitos deles usam um personagem. Eles querem mostrar algo aqui fora que não é real. As pessoas que estão assistindo, né, as pessoas que estão vendo, eles têm que criar esse personagem. Muitas vezes a mentira está entrelaçada entre elas. Viu? Aqui a gente está em versículo 20, né? E o Provérbios 6 vai até o 35. E ele fala muito... A gente conversou em Provérbios 5 muito sobre relacionamento. E aqui ele novamente... E ele deixa um trechão pra gente, né? Falando sobre a parte conjugal. E o mais impressionante, Bruno, que ele começa a falar, né? O capítulo 6. Cada capítulo, o mais gostoso de você ler Provérbios, que não são... Como foi escrito por um escritor só, ele teve, e aí inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele tem uma continuidade. Né, ele está dizendo, né, ele começa a dizer o Provérbios primeiro sobre este cuidado de sabedoria, como você aplicá-la, como que você pode colocar no teu dia a dia. E o capítulo 6 ele inicia dizendo a respeito dessa advertência de você tomar cuidado com o seu nome. Ele vai falando sobre a consequência desse trabalho, né, que é você que vai te originar no caráter. E tudo isso é uma consequência, porque novamente a partir do versículo 24 ele fala sobre essa vida conjugal em alerta. Ele novamente reitera dizendo assim, eu vou ler alguns versículos para você. Aqui tem até um tema, na verdade, assim, contra a prostituição. Porque o mandamento é a lâmpada e a lei e uma das luzes, e as repreensões da correção são caminhos de vida. Então ele começa dizendo assim porque o mandamento é uma lâmpada que vai se você está num ponto escuro e você acender uma lâmpada, aquela é a direção. É para lá que eu vou. E está dizendo assim que essa repreensão, do capítulo 23, a lei é uma luz, né? A lei é uma luz. Ele está dizendo assim também que a repreensão da correção são os caminhos de vida. Então, você vai olhar aquela luz, é para lá que eu tenho que ir. Né? Eu só estou entendendo que Salomão está falando do caráter, que está ligado ao trabalho, que está ligado a quem você é, a quem você se relaciona. Isso vai estar ligado também à tua vida conjugal, à tua vida familiar. Porque se você não tomar cuidado com um não lá do começo, vai te trazer prejuízo dentro da tua casa. E esses prejuízos são realmente emocionais, sócios realmente ali do social, que vai trazer problema para dentro do teu relacionamento. Teus filhos, tua casa, porque toda a casa vai sofrer. E o mais impressionante é que ele continua dizendo assim, para te guardarem da mulher imoral e dos elogios da língua estranha. Novamente está dizendo aí, toma cuidado com os elogios. Toma cuidado. E ele está falando assim sobre... Ele vai trazer o foco novamente, falando dessa pureza sexual. Aqui novamente ele está falando que desse problema que toda a humanidade passa por ele. Se não tivermos um contexto, se nós não tivermos um legado, se nós não sabemos para onde nós vamos... Porque se nós não sabemos para onde nós vamos, qualquer caminho está bom. E ele continua dizendo aqui, ele exorta novamente, né, o leitor a dizer assim que, o versículo 25, não cobiceis no teu coração, que é aquilo que eu te falei, é coração que se transforma num sentimento, que vira uma ação. A sua formosura nem te prenda aos teus olhos, por causa de uma prostituta se chega a mendigar o pão. E a mulher adúltera ainda caça a alma preciosa. Porventura tomará alguém o fogo do seu peito, sem as suas vestes se queimar? Então está dizendo que se você está indo para esse lado e está olhando para esse lado, não tem como você vestir uma roupa pegando fogo e não se queimar. Não ir contra a sua própria vida. E está dizendo assim que, alertando que esses pecados vão destruir a sua reputação, dos relacionamentos que você tem se envolvido. E ele continua dizendo assim, Bruno, que o versículo 33, você achará castigo e vexame, a sua vergonha nunca se apagará. Porque nós temos é interessante, né, a gente se lembra daquilo que nos faz mal.
Então você pode fazer 9 coisas excepcionais. O teu erro é quem vai ser apontado primeiro. Pisou na bola uma vez, a pessoa, você pode fazer... mas lá ele... Então você vai ter que conviver com isso. Vai ter que conviver. Então ele fala assim, por isso que o capítulo 5 ele fala assim, fugir é melhor. Não começa uma conversa que vai acabar em desgraça. O próprio capítulo 16 que nós ainda leremos, que é incrível, ele fala assim, que há caminhos que para o homem parecem ser perfeito, mas no fim são caminhos de morte. Então, novamente, no capítulo 6 aqui, ele está nos alertando. Ele já está falando sobre, ele está saindo desse processo de você estar estudando, correndo atrás da sabedoria, buscando a sabedoria. Aí ele começa a dizer assim, agora você vai para a prática de vida. Você está vamos dizer assim, vamos usar esse exemplo, você está dentro de um quartel-general onde você está recebendo todas as informações e você vai colocar isso em prática. Lá fora é o lugar da batalha. Lá fora é o lugar que você vai ter que expressar aquilo que você está estudando. Então está condizendo a quem você se relaciona socialmente, seja sua família, seja o seu trabalho profissional ou não. Aí está relacionado realmente àquela tua habilidade, o dom que Deus te deu, que é o trabalho. E está relacionado ao teu caráter, que vai, no final de tudo, trazer benefícios ou malefícios à tua vida conjugal, à tua vida família. E ele termina o capítulo dizendo assim, o versículo 35, que nenhuma compensação aceitará e nenhum se acalmará com os seus melhores presentes. Ele está dizendo assim que um presente não vai trazer de volta aquilo que você construiu com mentira, com engano, com adultério, para tudo na nossa vida. Vamos usar assim, ele usa o exemplo aqui do adultério, da prostituta, que cabe bem nisso daqui, propriamente dito, mas se você for olhar isso para a prática de vida em outra coisa, talvez você está adulterando com alguma coisa. Você está saindo, o que é prostituição? É você sair do princípio onde você está estabelecido. Gente, finalizamos aqui Provérbios 6. Bem, de novo, falando sobre postura, caráter, relacionamento. Eu sugiro ouvir de novo. Porque eu não sei se ficou claro, mas eles estão batendo na tecla sobre algumas coisas aqui. Então, essa é a minha dica aí para vocês. Pastor, fiquei muito feliz. Eu acredito que o 5º e o 6º foram episódios que ele fala muito sobre postura, sobre o caráter, não mais só sobre sabedoria, O primeiro ele traz esse lance da sabedoria muito forte, da gente entender, mas não só isso. Ele fala sobre sabedoria, mas agora ele traz muito sobre postura. Você tem que ser responsável, na verdade. Aquilo que nós usamos sobre você ser o protagonista da sua própria história. É você ser responsável das suas decisões. Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Nosso próximo podcast é Provérbios 7. Já estou animadíssimo em gravar esse podcast e aprender muito com o pastor. Pastor, deixa sua rede social, pessoal. Eu agradeço, Bruno, essa oportunidade. Estou lá no Instagram, Coach José Luiz, nos sigam. Eu agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando aqui no Dream Podcast. Lembrando, não deixe de se inscrever no nosso canal, no YouTube. Compartilhem. Para você que gosta de ouvir no Spotify, o link está no perfil do Instagram. É facinho também achar lá Dream Podcast no Spotify. Lembrando que no Instagram nosso só fica os cortezinhos e os programas completos ficam disponíveis no YouTube e no Spotify para vocês ouvirem e assistirem quando vocês quiserem. Um agradecimento muito especial também nossa parceira aqui de Avaré, a Mr. Pet, uma empresa muito, muito legal, com uma proposta incrível, com produtos que vão além só de fazer aquele alimento para o seu pet. Não, são alimentos saudáveis, pensados com muito carinho para os animaizinhos. Então, para você que quer mesclar não só a ração e quer ter uma alimentação natural, fica a minha dica aí para vocês, a Mr. Pet.
Gente, vejo vocês no próximo episódio. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal para você que quer conhecer nosso trabalho da Cena Produtora Audiovisual, Cena BR. Lembrando que a Cena Produtora Audiovisual, além de fotos e vídeos, nós também trabalhamos com a parte estratégica do seu trabalho, da sua empresa. Em que sentido? Nós podemos fazer campanhas, então fazer conteúdos para a sua rede social com intenção. Não é só acordei hoje, segunda-feira, aqui que eu tenho que postar. E também não é só aquele postzinho. Tudo com muita intenção, com propósito. E hoje a gente sabe que se você não está na rede social, aonde você está? Então, fica a minha dica aí para vocês. Cena Produtora Audiovisual. Vejo vocês no próximo episódio. Valeu!